Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Carol Olival da Fusei University e essa é a nossa conversa sobre carreiras dentro da área do mercado de jogos digitais, carreiras em games. A gente vai dividir nosso papo em três etapas. Vou falar um pouquinho do mercado no Brasil, falar um pouquinho sobre áreas e carreiras e habilidades e conhecimentos que o profissional dessa área de games precisa ter. Só antes da gente entrar no tema, sempre gosto de lembrar o nosso conceito de economia criativa. A gente fala de carreiras da economia criativa, e aí essas carreiras são divididas em patrimônio, artes, mídias e criações funcionais. Games entram em criações funcionais dentro, normalmente, ou da área de design ou da área de serviços criativos. Vamos falar um pouquinho do mercado de games no Brasil. Nos últimos 2 anos, as pesquisas ficaram bastante prejudicadas por conta do Covid. Várias das pesquisas anuais que sempre foram feitas não foram liberadas. Então, o dado mais recente que a gente tem aqui são dados de 2018, que mostram que a indústria dos games no mundo faturou durante esse ano 137 bilhões de dólares no mundo. A gente, quando pensa em entretenimento, no geral, a gente acaba pensando sempre mais na indústria do cinema, de Hollywood, dos blockbusters. Para fazer um comparativo, a indústria de cinema nesse ano faturou perto de 100 bilhões e a indústria do mercado de games faturou 137. Então, dá para a gente ver que o mercado de games é hoje o mercado do entretenimento que mais cresce, que mais fatura no mundo todo. E apesar da gente não ter pesquisas de 2019, 2020, 2021, a gente sabe que esse mercado tem crescido através de indicadores que a gente acompanha de faturamento. Na América Latina, o faturamento em jogos eletrônicos chega a 5 bilhões, o lucro, né, o que se guarda para a indústria de todo esse faturamento gerado, um lucro de 5 bilhões. E o Brasil, em 2018, ocupava a 13ª posição no ranking mundial do mercado de games. Olhando para esse faturamento mundial, a gente estava na 13ª posição. O Brasil, especificamente, nesse ano, faturou 1,5 bilhão de dólares com o mercado de jogos. O Brasil é líder na América Latina. A gente tem muitos estúdios de jogos e um cenário muito próspero para jogos e desenvolvedores independentes aqui no Brasil. É uma indústria em expansão, em crescimento. E quando a gente fala de número de jogadores de jogos digitais, a gente está em terceiro lugar no ranking mundial. Então, indicadores bastante positivos para essa área aqui no Brasil. Além da área de jogos em si, o profissional de jogos também, hoje em dia, tem encontrado espaço em mercados que, numa primeira vista, não tem muito a ver com a área de jogos, como os mercados de educação, de medicina, construção de simuladores e visualizadores, e o mercado de marketing. Isso porque o conceito de gamificação, que é o conceito de transformar qualquer processo em um jogo, é um conceito que está muito em voga. Então, por exemplo, vocês devem participar de algum tipo de clube de vantagens, ou de cartão de crédito, ou de companhia aérea. Conforme você vai usando, você vai ganhando pontos, e com esses pontos você se qualifica para mudar de status ou para ganhar alguma coisa, trocar seus pontos por prêmios. Isso é um processo de gamificação. E o especialista em montar processos de gamificação é o especialista que originalmente trabalha com jogos. Então, por conta disso, na educação, a gente tem visto muitos professores correndo para aprender como implantar jogos em sala de aula, usando jogos digitais que tenham uma relação com a educação, jogos educativos. O mercado da medicina faz muito treinamento através de jogos e simuladores. O mercado de simuladores e visualizadores é um mercado muito forte para treinamento de tarefas perigosas, como, por exemplo, aprender a pular de paraquedas, asa delta, mesmo aprender ainda no mercado de medicina, aprender a fazer cirurgias, como os profissionais de game precisam criar ambientes, a gente vai falar bastante agora do que eles fazem no dia a dia,
vem muito a calhar essas técnicas para poder desenvolver as habilidades dos profissionais dessas indústrias sem colocar a vida de ninguém em risco. E aí a cirurgia projetada, muitas vezes até com o uso de realidade virtual, o profissional que está sendo treinado põe o óculos e executa a tarefa ali virtualmente antes de fazer uma tarefa na vida real, né? Uma cirurgia ou pular de paraquedas, pular de asa delta. E aí esse é um mercado muito próspero para os profissionais da área de games. E o próprio marketing por conta dos aplicativos que as empresas usam, da questão da gamificação, como eu já coloquei aqui, e do que a gente chama de advert games, que são os jogos que misturam anúncios dentro dos jogos. Muitos dos jogos mobile, que são jogados no celular, a maior parte deles é gratuita e empresas é que pagam através de patrocínio para aparecer a peça delas dentro do jogo e tal. E esse é um mercado bastante próspero também para quem quer trabalhar com jogos. Nosso propósito aqui é dar um alento, munir pais e educadores com informação sobre o que cada um dos profissionais de cada uma das áreas que a gente vai abordar aqui na Escola da Família pode efetivamente fazer dentro dessas áreas. Então, a gente vai olhar, a gente sempre na ótica da Full Sail, trazendo o formato dos nossos programas para cá, porque é o nosso universo, a gente divide o mercado de jogos digitais em 4 grandes áreas. A área de Game Art, que é a área mais artística, a área de Game Design, que a grosso modo, quem projeta o objetivo do jogo, para que ele serve, o que faz o personagem ganhar, o que faz o personagem perder. A área de Game Development, que é de quem vai fazer a programação do jogo, então uma área bem voltada para a tecnologia. E a área de Mobile, que é a área de celulares, né, que tem mais a ver com web development, programação para a internet. Então, se você tiver um jovem pensando sobre o mercado de games, o que é legal ele saber? Que existem essas 4 áreas, que as habilidades que espera-se que o profissional tenha nessas 4 áreas, claro que existe uma certa convergência, é preciso ser apaixonado por jogos, é preciso gostar de jogar, conhecer jogos, mas o dia a dia desses profissionais pode variar bastante. Então, é legal poder entender essas 4 áreas para poder ajudar o jovem a perceber que área pesquisar mais. A gente vai começar falando sobre a área de Game Art, que é a área do artista. Então, ela é uma área em que o profissional vai estar mais ligado à produção artística, desenhos 2D, 3D, modelagem 2D e 3D. E esse profissional faz o quê? Ele imagina e projeta espaços, personagens e cenários. Ele basicamente faz tudo o que tem de bonito dentro do jogo, tudo que aquilo que a gente vê, o personagem, o cenário, toda a interface de design do jogo é feito pelo game artist. Então, é muito importante gostar de desenhar, ter essa pegada mais artística e saber desenhar à mão e usando os softwares que o mercado usa atualmente. Então, que habilidades são legais para que habilidades se espera que esse profissional tenha? Que ele saiba trabalhar com computação gráfica, animação, algumas das matérias que às vezes a gente não relaciona tão claramente e que tem a ver com essa carreira é a questão da anatomia, porque se você vai desenhar um personagem, vai desenhar, mesmo que seja um monstro, existe uma proporção entre pernas, braços, tronco, cabeça, e o estudo da anatomia ajuda muito, ele é muito importante para fazer esses desenhos saírem desenhos visualmente equilibrados. E existe uma técnica muito conhecida no mercado que é chamada de motion capture, a gente abrevia para mocap, que é uma técnica em que uma pessoa, um ator, executa os movimentos da animação usando uma roupa com sensores e esse sensor manda dados para um software e aí o animador consegue animar o personagem usando o comportamento do próprio ator, os movimentos do próprio ator. Então, entender um pouco de motion capture ou gostar desse universo é bastante importante para o profissional de game art. Eu sempre trago 4 ideias de carreiras aqui. Existem muito mais carreiras do que essas, muito mais opções de emprego do que essas ou de ocupação.
Mas essas são só para dar uma ilustrada no que faz um profissional dentro da área de game art. Ele pode se especializar em ser um animador em 2D ou um animador em 3D. Essas são linguagens diferentes, que às vezes os profissionais se reconhecem, gostam mais de uma ou gostam mais da outra. Eles podem se especializar em fazer a arte de efeitos especiais, visuais, e eles podem se especializar numa coisa que a gente está falando muito, agora está muito em voga, que é a interface com o usuário, que é pensar no design da perspectiva do usuário. Essa é uma carreira que ela é bastante nova e ela está sendo bastante procurada. Então, esse é o universo da game art. A gente vai falar agora um pouquinho de game design. O que faz o profissional de game design? Ele é o responsável por criar o coração do jogo. Então, ele é o idealizador do jogo e ele é um pouco a ponte entre o game artist e o game developer. Ele define a missão do personagem, o propósito de cada fase, quantos níveis o jogo vai ter, o que faz o personagem ganhar, o que faz o personagem perder. Ele é o grande criador de regras e de conceitos do jogo. Ele é a ponte, né? Como eu falei, ele interage com o artista e o desenvolvedor para garantir que a ideia, o conceito que ele tem do jogo vai virar um jogo de verdade, alinhado, consistente. Então, normalmente, o game designer é um profissional que trabalha muito com integração de equipes, explicando quais são os conceitos e ajudando essas equipes a trazer o conceito para a realidade. No geral, a gente fala que o designer tem que ser um profissional que resolve problemas, ele gosta de buscar soluções para problemas. Habilidades que são importantes para um game designer. Entender de equilíbrio de jogo. Então, num jogo, se todas as fases são muito difíceis e o jogador não consegue passar de uma fase para outra, ele se desestimula e para de jogar porque ele não consegue passar. Se as fases são muito fáceis e ele ganha todas e não tem nenhum nível de dificuldade mais avançado, o usuário também se desestimula e pode desistir. Um componente muito importante é esse equilíbrio dentro dos desafios dos jogos. Isso é uma coisa que é bastante estudada, que leva bastante em conta a psicologia do ser humano, qual é o limite do desafio que nos mantém motivados. E essa é uma habilidade bastante importante para o game designer. A outra coisa é a experiência do usuário. Quando a gente falou do game artist, a gente falou da interface do jogo com o usuário, e aqui a gente fala da experiência. Então, o designer tem esse olho de como é que o usuário está recebendo esse jogo. Ele está bastante desafiado, não desafiado o suficiente, o contexto desse jogo tem a ver com o mundo que a gente habita, tem sentido, ele é consistente, essa é a visão do designer, ele é um grande integrador de projetos. Quando a gente fala das carreiras para o game designer, a gente tem muitas opções. As 4 que eu trouxe aqui são designer de nível, em jogos grandes, de grandes estúdios que tem 200, 300 funcionários, cada nível tem uma equipe que trabalha aquele nível do jogo. Então, você pode se especializar como profissional em ser o que a gente chama de level designer, que é o designer que se especializa em desenvolver do começo ao final um nível inteiro de um jogo. Designer de missão é o designer que transita no jogo todo, garantindo que a missão inicial do personagem está sendo mantida íntegra durante todas as fases do jogo, porque às vezes, como as equipes são por nível, um nível acaba perdendo um pouco o conteúdo da história, e o designer de missão, ele garante que a missão fica clara e consistente durante todo o jogo. Designer de narrativa é o profissional que cuida da integralidade da história do jogo, para que ela seja consistente também do começo ao final. Todas aquelas telas em que o jogo conversa com o usuário, ele conta toda essa história. E o tester, no geral, essa é uma profissão, a gente sempre fala muito para os jovens que querem trabalhar com games, que é preciso pensar e conhecer a realidade dos profissionais da área de jogos, porque pode parecer
que geralmente a gente joga porque a gente gosta, a gente curte, é um momento de lazer, mas trabalhar com jogos pode ser bastante exaustivo. E essa carreira de tester é uma carreira que parece super bacana, ela é muito bacana, né? Porque é uma carreira para você jogar e testar. Então a gente olha e fala, nossa, eu adoro jogar, vou adorar trabalhar como tester. Mas imagina jogar 8, 10 horas seguidas, não o jogo todo, mas aquela mesma fase, aquele mesmo movimento, tentando buscar erro, ou tentando pensar em formas de melhorar a experiência do usuário naquela fase. Isso é o que o tester faz. E existem vários tipos de tester. O tester do design é a pessoa que testa a interface daquele nível com o usuário, o que pode melhorar em termos de layout, em termos de repente, tem lá um cogumelinho que se o personagem pegar, ele ganha uma vida, mas está num lugar que o olho do usuário não consegue chegar. Então, isso é o que o tester faz. Ele joga exaustivamente o mesmo pedaço do jogo, tanto para pegar erro, como para propor melhorias dentro do jogo para uma melhor experiência do usuário. Vamos para a terceira área, que é a área de desenvolvimento, Game Development. Essa é uma área, como a gente falou, muito mais voltada para tecnologia, para codificação, para programação. Então, o que faz um developer? Programa em 2D, 3D, faz programação para jogos que são só para um player, mas também para jogos que são multiplayer. Precisa entender dos consoles, né, das tecnologias todas. Se possível, um bom profissional de game development incorpora elementos de inteligência artificial, aprende conforme o jogo é jogado, programa o próprio jogo para aprender enquanto ele está sendo jogado. E ele tem como missão principal tornar possível o sonho do game designer. Então, o game designer desenvolve o conceito do jogo, o que é, qual é a ideia daquele jogo, o artista dá uma cara para aquele jogo e o developer programa para que o jogo aconteça. E a grande diferença aqui do developer é que ele precisa ser alguém que gosta muito de tecnologia, de programação, de números, diferente do artista. Aí são perfis bem diferentes. E aí, dentro da realidade que a gente vive hoje, se o game developer conseguir trabalhar com conceitos de realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista, que é a junção das duas, ele está no melhor dos mundos, porque as portas se abrem para esse mercado que junta programação para jogos com o que a gente chama de simulação e visualização, que é o uso dessas realidades alternativas dentro das peças que eles vão produzir. O que um game developer precisa saber ou ter de habilidades? Ele precisa conhecer e saber trabalhar com o que a gente chama de game engines, que são os softwares em que os jogos são programados. Ele precisa conhecer as engines do mercado, precisa saber programar, precisa saber escrever e executar projetos. E, como eu falei, se ele puder conhecer sobre inteligência artificial, esse é o primeiro passo, né? Depois a gente vai falar em realidade aumentada, realidade virtual e mista, mas ter conhecimentos de inteligência artificial também ajudam muito, porque quando o programador já consegue desenvolver a codificação do jogo, incorporando conceitos de inteligência artificial, o jogo fica muito mais agradável e preparado para as mudanças, porque ele aprende conforme o próprio usuário vai jogando. Então, esse é o perfil do game developer. Algumas das carreiras aqui que a gente trouxe: programador em 2D, programador em 3D. Ele também pode ser um tester, e daí ele vai buscar, diferente do game designer, quando ele está testando, o game designer busca entender a interface com o usuário. O game developer, ele busca erros de codificação. Então, alguma coisa não está acontecendo, ele vai lá corrigir o código para que aquela coisa passe a acontecer corretamente. E, como a gente falou, especialista em realidade virtual, essa é uma das carreiras em expansão. No Brasil, a gente sabe que os equipamentos geralmente demoram para chegar e quando chegam, chegam mais caros, mas eles estão chegando, já faz tempo, né? E já tem uma série de indústrias, principalmente a da medicina, que usa muito e que tem equipamento já no Brasil, sim. Então, é super interessante se a formação desse profissional de game development puder abranger pelo menos realidade virtual, se possível,
realidade mista também com hologramas. E aí, por último, vamos falar da quarta área, que é a área de mobile gaming, que são os jogos para celular. E aí a gente, como eu falei no comecinho, né? Para quem programa para celular, é uma linguagem muito parecida com a linguagem de sites, para web development. Então, esse profissional de mobile gaming, ele precisa saber o quê? Ele precisa se especializar em mobile, precisa saber fazer produção e publicação para as lojas de mobile, para os aplicativos, para as Apple Store da vida. Precisam entender de advert games, porque os jogos para celular eles estão muito mais voltados, eles costumam ser gratuitos e serem bancados por anúncios de empresas. A cada fase que o jogador passa, ele vê um anúncio, ele assiste um videozinho. Então, quem trabalha com mobile gaming trabalha geralmente muito próximo da área de marketing. E aí ele pode também trabalhar com realidade aumentada virtual e mista. Então, esse profissional ele tem um perfil um pouco mais ligado com marketing do que os outros profissionais da área de games, e ele precisa saber um pouco mais de programação web. Então, falando de programação, habilidades esperadas para esse profissional. Entender de programação, principalmente programação para mobile. Para todos os profissionais, eu diria, estar ligado naquilo que o mercado está usando, estar atualizado, gostar de pesquisar, gostar de estudar. Essas áreas que têm a ver com tecnologia são áreas que a gente não pode parar. A gente hoje não pode parar de estudar nunca, mas principalmente nessas áreas a gente precisa gostar de pesquisar e estar sempre antenado, porque o tempo todo sai software novo, edição nova. Então a pessoa tem que ser uma pessoa curiosa, que gosta de novidade, que gosta de tecnologia, gosta de fuçar e ir atrás. E a capacidade, a habilidade de integração, porque o mobile permite integração e muitos tipos de interfaces de design, de funcionalidade, a coisa da publicação nas plataformas mobile, isso muda muito rápido. Então, é um profissional bastante ágil e os projetos para mobile costumam ser mais rápidos do que as grandes franquias de jogos, que publicam jogos que vão para a prateleira e tal, esses jogos que são feitos por equipes gigantescas. No geral, o mobile é uma equipe muito mais fluida, mais rápida e que vai pegando oportunidades do mercado, vai criando jogos e vai publicando. Então, talvez um profissional um pouco mais com essa cara de até mais de marketing, né? Eu gosto de jogos, mas eu gosto do mundo mais corporativo também, de vendas e marketing. Essa é uma área bacana. Tipos de carreira: designer de jogos especializado em mobile, desenvolvedor mobile, especialista em advert games, que são os jogos que têm propaganda dentro, e um especialista em interface para mobile, porque são olhos muito diferentes que os especialistas precisam ter quando é interface em console, que o usuário joga através de um computador ou de uma TV, e a interface para mobile, que ele joga ali na mão, são outros princípios de design. Muito bem, então, resumindo aqui essa nossa conversa sobre o mercado de jogos, o Brasil é um dos países que mais cresce dentro do mercado de jogos digitais. A gente é o 13º em faturamento no mundo e a gente está entre os top 5 em número de jogadores. Quando a gente fala de áreas e carreiras, é muito importante gostar de jogar, mas também é muito importante que o jovem esteja sintonizado com a realidade do trabalho de quem está dentro dessa área. São trabalhos puxados, as datas de entrega dos jogos, elas fazem com que às vezes seja necessário trabalhar 12 horas, 13 horas, 14 horas por dia. Precisa gostar muito para conseguir aguentar o repuxo. É uma das áreas mais que exigem mais dedicação, até, né, de todas essas áreas que eu conheço através da minha experiência com a Full Sail. Os profissionais da área de jogos digitais são os profissionais que mais falam sobre o volume de horas de trabalho quando você está trabalhando para um estúdio grande, trabalhando num projeto de relevância para o mercado. Existe muita competição entre os jogos, então às vezes a data de lançamento de um jogo interfere na data de lançamento de outro jogo e as equipes precisam trabalhar, porque se um jogo lançar antes do seu, você perde mercado. Então é uma área bastante competitiva, precisa ser apaixonado por jogos, mas precisa
ter essa noção da seriedade do trabalho, porque não é um trabalho em que o profissional vai ficar jogando o tempo todo, e quando tem que jogar, é aquela jogada exaustiva de achar um erro, de melhorar a interface. Então, uma coisa que eu recomendo muito, se vocês tiverem algum jovem com quem vocês têm contato, que queira, que esteja pensando em trabalhar na área de jogos, recomendo, tem vários estúdios de jogos aqui no Brasil, recomendo ligar e pedir para visitar o estúdio, entrevistar alguém que trabalha nessa área. A gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco dos relatos dos profissionais graduados pela FOSEIO que trabalham nessa área aqui no Brasil. A gente tem várias entrevistas com eles que estão no YouTube, por exemplo. Indica que o jovem que você conhece assista a essas entrevistas, para tirar um pouco desse mito do é um hobby, eu vou só jogar. É muito importante ele entender o tamanho da responsabilidade que esses profissionais têm e o que é exigido deles. É um mercado bastante puxado, bastante competitivo. Quando a gente fala de habilidades e conhecimentos, lembrando dessas 4 grandes áreas, né? Tem áreas que têm mais a ver com desenho e artes, tem áreas que têm mais a ver com tecnologia e programação. É importante o jovem se conhecer, testar. Eu acho que o melhor conselho para entender o que eles gostam mais, o que eles vão se satisfazer mais tendo como carreira, o melhor conselho que eu posso dar é que eles se arrisquem e que eles testem, que eles aprendam a desenhar, né? Vai tentar desenhar, vai fazer um curso rápido de desenho, ou entra na internet, assiste aulas, tutoriais, veja se gosta, entre em softwares, tem vários softwares gratuitos, o que não falta por aí hoje é informação. Apresente para o seu filho, para o seu aluno, para o jovem que você está tentando ajudar, e estimule para que ele faça coisas. Eu gosto de tecnologia e gosto de números. Legal, vamos pegar uma engine e vamos tentar programar. Faz o teu jogo. Existem várias feiras de jogos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil a gente tem feiras gigantescas de jogos independentes, em que eles fazem jam sessions, que são equipes montadas ali na hora e eles têm 24 horas para montar um jogo. Estimule para que esse jovem que você conhece participe dessas competições, dessas atividades, porque são formas dele perceber muito claramente como vai ser o futuro dele se ele quiser realmente trabalhar com jogos. E aí, então, lembrar, né, que essas habilidades podem ter mais a ver com desenho, podem ter mais a ver com matemática, cálculo, programação, e a área mobile, que é uma área aí no meio do caminho, muito ligada com a área de marketing. E é isso aí que a gente trouxe para hoje. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse mercado. Esse é um mercado que cresce muito, com oportunidades internacionais, oportunidades aqui no Brasil. Um mercado bastante bacana e um mercado que abre portas para que profissionais da área de jogos trabalhem em áreas que não têm a ver com jogos. Então, é uma área que não limita o profissional, mas é importante fazer essa pesquisa toda antes de escolher, para poder estar um pouco mais preparado para aquilo que vai ser. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigada. Espero vocês na nossa próxima videoaula.